Olá, pessoal! Vamos lá para o nosso tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você vai assistir essa aula. Matéria: energia solar. Eu sou o professor Fernando Soares dos Reis e estamos na nossa quinta semana de aula. E hoje vamos tratar dos controladores de carga, de bateria, claro, e os inversores. Vamos recordar, né, hoje é a nossa primeira aula da disciplina de energia solar, nossa primeira aula no modelo do ensino remoto emergencial. E vocês vão ver daqui para frente que todas as aulas vão trazer essa mensagem. Todos os direitos reservados Copyright 2020, devido à característica do ensino remoto emergencial. Aí tem o título da disciplina, que eu já falei, meu nome eu já falei. É importante vocês recordarem que essa disciplina ela está fundamentalmente baseada no livro-texto Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. É um livro de acesso gratuito do Cresesp. O link vocês têm ali embaixo. E esse livro foi escrito por autores do Brasil inteiro. Ele é um livro com vários capítulos, cada capítulo escrito por um ou dois autores. Os nomes que aparecem aqui são os organizadores do livro. Então, professor Guimarães, professor Ribeiro, Bastos, Valente, Silva e Oliveira. Vamos adiante. Então, bem importante. Ensino remoto emergencial. Vamos ler um texto padrão elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente tem as regras do jogo no ensino emergencial. Muito importante vocês terem cuidado com isso. E eu também. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos. Não posso vender apostila, muito menos vocês com esse material. Sendo vedada sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Qual é a finalidade? A aula de energia solar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ponto. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando autoria sob pena de plágio. Por isso que eu já avisei vocês que essas notas de aula estão baseadas no livro-texto da disciplina que eu já nomeei. A liberdade de escolha, de exposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente propostas ou alternativas. Então, se você não tem uma atividade, não é, nessa disciplina que é de avaliação, que vocês têm que apresentar seminários, vai ficar muito complicado se vocês disserem que não aceitam que seja gravada a aula. Se nenhum de vocês aceitarem, fica tranquilo, porque daí a gente simplesmente não grava a aula. Ou simplesmente eu não vou gravar os seminários de vocês. Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores. Então, quando nós estivermos numa aula síncrona, eu vou ter que dizer: estou começando a gravação dessa aula agora. Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante a concordância prévia dos professores e colegas sob as penas legais. Quer dizer que vocês não podem gravar no computador de vocês a aula síncrona. Vocês aguardem que depois vai ser disponibilizado para todos. É proibido disponibilizar por quaisquer meios digitais ou físicos os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Então, um exemplo,
Vamos supor que vocês estejam indo numa escola, numa atividade de extensão e gostariam de utilizar os materiais da nossa aula. Vocês podem, mas vocês só vão poder utilizar se houver autorização de todos os colegas que aparecem naquele material e do professor. Senão, não podem usar. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem autorização prévia dos professores para o material de sua autoria. Então vejam que tem muitos cuidados com os direitos de imagem e direitos autorais que todos nós temos que ter. Então, a aula de hoje está dividida nos seguintes tópicos: uma introdução, tipos de baterias, características e funções, tipos de controladores de carga, conversores CC-CC, segmento do ponto de potência máxima e inversores. Estamos entrando agora na introdução. Qual é o objetivo de um controlador de carga? Fica subentendido que é o controlador de carga de baterias. Proteger a bateria ou o banco de baterias contra cargas e descargas excessivas, aumentando assim a vida útil da bateria. Porque se tu sobrecarrega uma bateria, o que acontece é que tu vai reduzir a vida útil dela. Da mesma forma, se tu descarrega excessivamente, você perde a bateria. A título de exemplo, meu carro ficou no CLN desde março até agosto, a bateria tive que trocar por uma nova, porque ela ficou excessivamente descarregada. Dependendo do nível de sofisticação, os controladores de carga podem ser denominados gerenciador de carga, regulador de carga e regulador de tensão. É importante vocês terem contato com essa nomenclatura, porque como engenheiros de gestão de energia, vai ser papel de vocês selecionar, não é? Dentro de um projeto, o equipamento mais adequado. Então, pelo menos, temos que inicialmente ter noções sobre a nomenclatura destes equipamentos. Aqui a gente tem um esquema de um SFI. Lembra o que quer dizer? Sistema fotovoltaico isolado. Isolado do que, professor? Isolado da rede elétrica. Então, é um sistema domiciliar esse aqui. Porque uma família tem o seu gerador fotovoltaico. Existe uma outra configuração em que várias famílias podem se cotizar para ter um gerador que atenda todas as necessidades daquele coletivo. Então, do que é composto? Olha, o gerador fotovoltaico é composto. Ah, e aqui já tem um nome equivocado. Você sabe o nome? O nome é um conjunto de módulos. Sim, o painel é um conjunto de módulos. Então não está equivocado não o nome. Se a gente entender que são esses 4 módulos aqui que formam um painel. O controlador de carga, o item B, está aqui, ó. Controlador de carga. O item C é o banco de baterias, aqui representado por uma única bateria. Mas, normalmente nós temos várias baterias para formar um banco de bateria. Então, esse coletivo, né, banco, se refere a um conjunto de baterias associadas em série e em paralelo. D
Inversores, ó, no desenho aqui nós temos dois inversores. E são as cargas. Estou representando aqui, ó, um televisor. A lâmpada também são as cargas. E F, a caixa de conexões. Bem interessante, né? Vamos apagar isso aí e vamos dar prosseguimento. Continuando, pessoal. Controladores de carga devem ser projetados considerando as especificidades dos diversos tipos de bateria. A gente já viu que existem vários tipos de bateria. Uma vez que um controlador projetado para uma bateria chumbo-ácida selada pode não operar eficientemente com uma bateria chumbo-antimônio não selada, etc. Aqui a gente está vendo então um kit, ó, onde nós temos um voltímetro medindo a tensão da bateria, um amperímetro medindo a corrente e aqui o controlador de carga. Então, à medida que a tensão da bateria atinja um determinado valor, é obrigação do controlador de carga desligar a bateria. O controlador de carga ele pode incluir uma funcionalidade que vai permitir que se extraia a máxima energia disponível nos terminais de cada módulo ou do painel fotovoltaico. Mas não é obrigatório. Isso já é um elemento que torna mais eficiente o controlador e com isso também aumenta o seu custo. Então a principal questão, assim, o controlador mais elementar, ele vai se preocupar de evitar sobrecarga e descarga excessiva da bateria. Continuando. O controlador de carga é considerado indispensável na grande maioria dos casos, pois a sua utilização vai permitir uma otimização do dimensionamento do banco de baterias e do seu carregamento. Desconexão de cargas em baixo estado de carga da bateria. Também é uma função do controlador de carga. Maior nível de proteção contra um aumento excessivo do consumo ou uma possível intervenção do usuário. O usuário faça algo que vá fazer com que a bateria se descarregue mais do que o permitido, reduzindo assim o seu tempo de vida útil. Então, o controlador de carga tem essa função também. Os controladores, então, devem desconectar o gerador fotovoltaico quando a bateria atingir carga plena e interromper o fornecimento de energia quando o estado de carga da bateria atingir um nível mínimo de segurança. Então, proteção da bateria. Essa é a principal função do controlador de carga. Evitar a sobrecarga, que é danina, e evitar a descarga excessiva através do desligamento das cargas ou desligamento seletivo ou desligamento total, dependendo da tecnologia do controlador e dependendo do estado de carga da bateria. Bem, aqui então nós temos representado o perfil de carga típico em baterias de níquel-hidreto metálico e baterias de níquel-cádmio. Observe que a curva azul está sobreposta à curva verde. A curva verde se refere ao níquel-hidreto metálico, ao passo que a curva azul ao níquel-cádmio.
A gente observa que elas vêm juntas, seguem juntas, quase todo o processo de carga, e no final aqui, a níquel hidreto metálico apresenta um valor de tensão por célula, por bateria, mais elevado do que a azul. Existe uma queda aqui no final, né? Então, essa é uma característica desse tipo de baterias. Aqui a curva vermelha está mostrando a característica da temperatura em função do estado de carga. Então, a temperatura da bateria, todo mundo que tem um celular já carregou, sabe que a temperatura das baterias aumenta. E às vezes pode chegar a níveis perigosos, levando até a explosão da bateria. Tem relatos disso, de explosão de baterias de dispositivos celulares. Então, aqui essa faixa perigosa, em que a temperatura cresce minimamente. Bom, então é importante ter em mente isso, que temos que ter preocupação com a bateria, com a temperatura das baterias, e que a níquel-cádmio, a partir de um certo ponto, existe uma queda na tensão, mesmo no processo de carga. E nesse ponto, então, que ela está plenamente carregada. Aqui ela está plenamente carregada. Como é que eu sei? Porque está aqui na legenda, ó. A carga completa aconteceu aqui, ó. Full charge, carga completa. Então, o controlador de carga dessa bateria é bastante interessante, ele tem que ser bem inteligente, porque, olha, esse valor de tensão aqui, ó, é atingido aqui também. Então, quando que carregou? Quando chegou nesse ponto ou nesse ponto? Então, o nosso controlador de carga tem que saber que a tensão da bateria vai atingir um valor máximo e depois tem uma queda. Temos que esperar que ocorra essa queda para identificar a carga completa. Aqui a gente tem fail-safe charge time. Então houve uma falha. Então permaneceu carregando a bateria quando não era mais. Era para ter sido interrompido. Então quando você compra um eliminador de pilha para o seu celular, um carregador para o seu celular, se você compra de um local assim desconhecido, pode ser que ele vai começar a fazer a sua bateria trabalhar nessa região aqui de falha. E o que pode fazer com que a sua bateria do seu celular dure menos tempo. A tecnologia do momento, top de linha, são as baterias de íons de lítio. São as mais usadas nos nossos smartphones, notebooks e tablets. Então, nossos celulares, nossos notebooks e nossos tablets hoje utilizam baterias de íons de lítio. Quem tem um notebook mais antigo, como eu tenho um de 11 anos, a bateria dele não é de íons de lítio, por isso que não dura nem 30 minutos. Então, essas baterias são mais leves, mais estáveis e seguras. O risco de que ela venha explodir é muito menor do que as baterias de níquel hidreto metálico e as de níquel cádmio. Bateria de níquel cádmio não entra nem em aeroporto mais. Se você tem um dispositivo com esse tipo de bateria, você já não pode embarcar dentro da cabine do avião. Então, as baterias de lítio e de íons de lítio são as mais utilizadas, apesar de ter um custo mais elevado. Mas ela apresenta muito mais vantagens. Não precisam ser completamente descarregadas antes de uma nova carga, porque elas não têm o efeito memória. Isso é muito interessante. Aqui o que a gente tem? Alguém sabe? Vou dar uma pista. Vai no veículo elétrico.
Então, isso são os bancos de bateria, que em inglês vão chamar de battery packs, da empresa Tesla. Né? Não está escrito aqui, mas eu estou falando, da empresa Tesla. Então, eles mesmo que montam esses packs das baterias dele. Então, estão vendo aqui em azul, ó. Isso aqui é uma bateria. Aqui é uma associação de várias baterias. E aqui eles têm vários packs. Num veículo vão vários packs desse aí, para dar autonomia ao veículo. Aqui então tem o chassi de um veículo Tesla. Veja que aqui já está numa oficina, ó, porque não imagino que a empresa Tesla tenha esse layout aqui, né? Então vejam que o veículo é posto sobre essa base. Isso é o chassi, a base. Antigamente, os Fuscas, por exemplo, eles tinham um chassi. Era como dois trilhos na parte inferior do veículo onde se montava o carro a partir dali. Era o chassi. Daí tinha o paralama, tudo era separado. A Fiat que trouxe com o Fiat 147 o conceito de monobloco para o Brasil. Aqui sim, aqui já está dentro do ambiente da empresa Tesla. Tá aqui, a Tesla. Então aqui eu já tenho o veículo. O interessante, se ninguém falou para vocês ainda, ó, um veículo elétrico, cada roda tem o seu motor elétrico. Aqui uma bateria de íons de lítio, num encapsulamento, né, como é mais usual para a gente ver nas baterias veiculares, tá? Então também é uma outra forma de apresentação, um outro fabricante. Aqui a gente tem similar, ó, tem um chassi aqui e tal, mas aqui as baterias de íons de lítio já se parecem mais àquela da figurinha anterior, só que aquela era preta e essas são brancas. Esse é de um BMW. Então, o conceito do chassi está ali. Aqui muito interessante, ó. É um sistema de armazenamento de energia residencial de 5,5 kW até 8 kWh. E eles foram introduzidos pela Samsung na Feira Intersolar em Munique, na Alemanha, em 2015. Ó. Nem faz tanto tempo. E tem uma garantia de 5 anos. Para que serve um banco de baterias para uma pessoa que está na Alemanha, que tem energia elétrica na sua casa, que o sistema é todo interligado? Qual o interesse? É simples, é a questão da hora ponta. Todos os países têm uma hora do dia, geralmente coincide no final do início da noite, quando todas as pessoas vêm para suas casas, ligam os equipamentos, e o consumo de energia cresce muito. Então, se eu armazenei energia durante o dia num pack desses, eu posso entregar para a concessionária na hora pico. Ah, professor, para que eu vou investir num sistema de bateria que é caro, a bateria não dura muitos anos? Por que eu vou fazer isso se é a mesma energia, eu vou ganhar a mesma coisa do que durante o dia? Bom, aqui no Brasil, a gente nem recebe, né, pela energia que a gente injeta na rede. A gente simplesmente deixa de pagar aquela conta. Mas na Alemanha, não. Tu é um produtor independente, tu está vendendo. E vender na hora ponta é mais caro. Então, nesse sentido aqui, compensa ter um sistema de bateria para vender energia na hora ponta. Aqui, curvas, ó, discharge characteristics of 100 amps hour. Então, é a característica de descarga, uma descarga de 100 ampere-hora, a bateria de íons de lítio. Numa célula, não é uma bateria, numa única célula. Então vejam aqui, ó, a tensão da célula é da ordem de 3,8
volts nesse ponto aqui. Eu começo a descarregar, descarregando, vou descarregando, vou descarregando. Quando eu descarreguei 100%, eu estou na ordem aqui de 2,75 volts. Então, essas curvas foram traçadas para uma descarga de 67 amperes hora. Aqui eu tenho um perfil de carga e descarga em uma bateria de íons de lítio. Ó. Aqui eu tenho a tensão crescendo durante a carga até chegar a um valor máximo. E no processo de descarga, a gente observa algo bem interessante. Olha aqui. Ó. Nessa linha que eu tracei, a bateria tem exatamente a mesma carga, que é mostrado aqui embaixo. E por que tem tensões diferentes? Por quê? A bateria tem uma resistência interna. Aqui está a bateria, aqui está a resistência interna. Quando a corrente flui nesse sentido, eu tenho mais e o menos nessa resistência, eu vou ter uma queda de tensão proporcional à corrente que está entrando. Então, tem a tensão da bateria, somada a essa queda de tensão, dá a curva azul. Mas quando eu estou descarregando a bateria, a corrente faz esse sentido e o mais vai ficar aqui no resistor e o menos aqui. Então eu vou ter uma queda de tensão na resistência. E por isso, aqui a minha bateria tem a mesma tensão, a mesma energia armazenada. Mas nos terminais, devido à descarga, eu tenho uma tensão menor, que é a curva azul. Desculpe, a outra curva da carga era a vermelha. Aqui eu tenho um processo de carga, bateria de íons de lítio. A corrente é essa curva azul aqui. Ó. Desculpa, estou trocando azul com verde. Então, essa que eu pintei agora aqui de azul é a corrente. Vou pintar aqui de vermelho agora a tensão. O que diz essa corrente? Eu mantenho a corrente constante e a tensão começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Quando atinge a tensão de célula carregada, o meu controlador faz com que a corrente caia, até que eu atinja a carga total. Vejam, então, que o valor da tensão de carga já foi atingido aqui, praticamente. Aqui eu já tinha uma tensão do valor quase igual à tensão que eu tenho aqui. Então, o controlador ele tem que ser bem inteligente para saber quando que houve a carga. Aqui eu tenho um perfil de carga um pouco diferente. Ó. Mesma ideia, em azul eu tenho a corrente constante. Ó. A corrente é constante desde o início do processo até aqui. E a tensão começa a crescer, permanece quase constante. Ó. Se vocês olharem aqui, ela começou a crescer aqui, cresceu, cresceu, cresceu. E depois ela fica quase constante. Para só mais no finalzinho ter um grande crescimento aqui. Então aqui ela estaria charge current rate, então está aqui com 0,9 amperes. E aqui a variação da tensão, variou de 3,4 até 4,2 a tensão. Já é uma curva diferente da que estava sendo mostrada anteriormente. Aqui eu tenho um perfil de carga comparativo entre as baterias de lítio fosfato de ferro, normalmente vai se chamar baterias LFE para simplificação, tipo de bateria recarregável de lítio-íon para aplicações de alta potência, tais como carro elétrico, EV, Electrical Vehicle,
Então, a gente já sabe que é uma variação da bateria de lítio de íons de lítio. Então, apresenta aqui uma comparação entre a bateria LFE e a bateria chumbo ácido, lead acid, o LA lead acid. Uma curiosidade, na Austrália eles não falam EI, eles falam A. Então a gente vê aqui, ó, a bateria LFE, ela tem um valor de tensão mais elevado do que a bateria chumbo ácido. A tensão da bateria chumbo ácido fica menor. Então, é uma característica também. Então, enquanto que a chumbo ácido aqui está em torno de 2,6 volts por célula, quando está carregado, aqui nós estamos falando de 4,2. Sem falar que a bateria chumbo ácido vai apresentar uma densidade muito menor, quer dizer, a relação peso-volume. Para a mesma quantidade de carga, né, eu precisaria quase que um caminhão, né? Então, no Brasil, a empresa Gurgel, olha no YouTube depois, foi uma das primeiras que botou um carro elétrico para funcionar. Mas era um veículo que parecia uma mini Kombi, assim, porque tinha que ser enorme para carregar as baterias. Carregar no sentido de transportar, né? Aqui o perfil de carga de bateria LFE. E aqui a gente observa o seguinte, ó. 3 baterias associadas em série. Durante o processo de carga, a tensão é quase a mesma, mas no fim do processo vai ter diferença nas tensões. Isso é uma coisa que é importante que a gente saiba disso, para não achar que tem algo errado quando estiverem fazendo o controlador de carga de vocês. Aqui o perfil de descarga. Olha que interessante, ó. A bateria LFE, se vocês olharem assim com boa vontade, é quase constante a tensão aqui, ó, em quase todo o processo. Depois, no fim, a tensão cai. Já a bateria chumbo ácido, ó, o máximo que eu consigo nessa relação aqui de ampere-hora por quilograma é chegar nesse valor de 40. Enquanto que na LFE eu supero 140. Então, por isso que tem muitas vantagens, eu consigo ter mais autonomia devido a essa capacidade de carga por peso. Agora entrando nas baterias seladas, que são baterias chumbo ácidas. Olha, Valve Regulated Lead Acid Battery, é o que quer dizer o VRLA. Então são as famosas baterias seladas. São baterias reguladas por válvula. Então é uma bateria chumbo ácida, regulada por válvula, é mais comumente conhecida como bateria selada ou bateria livre de manutenção. É um tipo de bateria recarregável chumbo ácida. Devido à sua construção, ela pode ser disposta em qualquer posição e não necessita de manutenção constante. Contudo, o termo livre de manutenção é um equívoco, já que essas baterias necessitam de limpezas e ensaios funcionais regulares. Então, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas as baterias veiculares, a gente tinha que, a cada período de tempo, abrir as válvulas, tinha umas tampinhas, parecidas com uma tampinha de Coca-Cola, assim, não era bem o caso, mas tinha que abrir as válvulas
e colocar ali água deionizada. Por quê? Porque durante o processo de carga da bateria, ocorre o aquecimento do líquido e a evaporação da água. E se as placas ficavam expostas ao ar, eu tenho uma maior deterioração da célula da bateria, mais rapidamente eu acabo também reduzindo a vida útil da bateria. Então, essas baterias seladas é nesse sentido, que eu evito a necessidade de fazer a manutenção da bateria. E a válvula é para quê, professor? Bom, se ali tem um processo que gera um gás, quando eu estou carregando a bateria, aquece a solução e libera um gás. Para onde vai esse gás? Por isso que na bateria não selada, eu tinha que repor a água. Por quê? Porque tinha uns furinhos nessas tampas, por isso que foi dito aqui que essa bateria fica não tem posição, porque a posição daquelas baterias era para cima, porque se eu deitasse ela, pudesse cabeça para baixo, o líquido todo escorreria por esses furinhos, tá? É uma coisa bem assim. Então, elas são amplamente utilizadas em sistemas de alimentação ininterruptos, SAIs, UPS, onde grandes quantidades de armazenamento de energia são necessárias. Bom, eu falei ali UPS, o que é isso? Uninterrupted Power Supply. É a mesma coisa que sistema de alimentação ininterrupta. A sigla inglesa para sistemas ininterruptos de energia é essa, UPS, Uninterrupted Power Supply. Mas no Brasil, como é que se chama? No break. Eu tenho uma teoria, é um cara que não sabia nada de inglês e nem de engenharia. É para o computador não parar, então vamos dizer não para, é no, parar, brecar no carro. Então no break, tá? É assim de engraçado, completamente errôneo do ponto de vista técnico, essa terminologia no break. Então, seu custo é inferior ao de outras tecnologias de baixa manutenção, como as baterias de íons de lítio, por exemplo. Muito barata a bateria chumbo ácido. Eu agora estou comprando uma bateria chumbo ácido para um projeto. Ela é na ordem de R$ 800. E uma bateria com uma capacidade bem maior que eu tive que comprar para o meu carro, que eu falei para vocês antes ali, custou R$ 300. Baterias seladas, VRLA, voltamos aí com elas. Então existem dois principais tipos dessas baterias seladas. As baterias de gel, onde o líquido é um gel, e as baterias AGM, Absorbent Glass Match Batteries. Olha só. Então são mantas de fibra de vidro. Glass, né? Vidro. Absorbent Matte Batteries. Então tenho a fibra de vidro, mantas de fibra de vidro que vão absorver o eletrólito. Ambos os tipos citados empregam como um dos seus componentes principais uma válvula reguladora da pressão interna, destinada a aliviar o excesso de hidrogênio, isso mesmo, hidrogênio, produzido durante o processo de recarga do elemento. O elemento, no caso, é a célula da bateria, outra forma de falar. A válvula impede que o oxigênio da atmosfera seja admitido na reação química, o que prejudicaria o rendimento e a vida útil da bateria. O gás produzido durante os ciclos de carga e descarga da bateria é recombinado no interior do elemento
e retornam para a composição do eletrólito. A baixa quantidade de gás liberado por uma bateria do tipo VRLA, operando em condições normais de carga e temperatura, é completamente livre de componentes corrosivos e representa um volume quase desprezível quando comparado às baterias ventiladas. Lembrando que é bateria chumbo ácida, quer dizer que tem um ácido, é ácido sulfúrico, que é muito corrosivo. A bateria de gel. As baterias de gel são baterias eletroquímicas da família das baterias reguladas por válvula, que tem no seu eletrólito sob a forma de um gel. Nestes dispositivos de armazenamento de energia, o tradicional ácido sulfúrico é misturado com dióxido de sílica. Sílica, silício, é isso mesmo. Tornando assim o produto resultante numa massa gelificada e imóvel, retendo o elemento ativo em contato permanente com as placas da bateria. Ao contrário das convencionais células eletrolíticas, úmidas, chumboácidas, este tipo de bateria não precisa ser mantido de pé ou numa posição constante. Estas baterias permitem também eliminar virtualmente qualquer evaporação ou vazamento do eletrólito e os consequentes problemas de corrosão típicos de baterias com eletrólito líquido. Antigamente, vocês abriam o capô de um carro e quando superaquecia, estragava o carregador da bateria, então saía por esses furinhos das tampinhas, era assim projetado, né, contra o capô e começava um processo de oxidação muito agressivo no veículo. Bateria de gel. Tem maior resistência a temperaturas extremas, bem como a impactos violentos e a vibração. Quimicamente, esse tipo de baterias tem a mesma estrutura das baterias úmidas, chumboácidas, com a exceção da substituição do tradicional antimônio presente nas placas de chumbo por cálcio. Eletrólito absorvido em manta de fibra de vidro. O ácido é absorvido por uma malha de fibra de vidro muito fina, tornando a bateria à prova de derramamento. Isso permite que a sua utilização em locais e veículos onde há restrições relativas a materiais perigosos. E aqui é muito importante, porque, por exemplo, uma pessoa cadeirante que tem uma cadeira de rodas elétrica só pode subir, entrar no avião com a sua cadeira de rodas ou colocar a sua cadeira de rodas dentro do compartimento de carga do avião se a bateria for AGM, senão não pode. Justamente porque correria o risco do derramamento do ácido sulfúrico dentro da aeronave, que é totalmente proibido. Lembrando que uma aeronave transporta muitas pessoas, está numa altitude, né? Então não tem que evitar qualquer tipo de problema. A tecnologia AGM se tornou popular no início dos anos 80, como uma bateria chumboácida selada para aviões militares, veículos e sistemas ininterruptos de energia, para reduzir o peso e melhorar a confiabilidade. Em sistemas ininterruptos de energia, baterias abertas são muito complicados, porque geralmente os sistemas ininterruptos de energia tem pessoas trabalhando, né, nos seus computadores e os equipamentos estão ali próximos com as suas baterias. Então a pessoa fica submetida a um ambiente tóxico,
8 horas por dia, 10 horas por dia, não dá, né? Neste tipo de bateria, o eletrólito é imobilizado no interior da bateria através da absorção. As mantas de fibra de vidro têm um caráter microscópico. A gente já tinha falado, mas aqui essa foto, né, ela vem para mostrar, assim, dar uma ideia, né, de como estão, né, distribuídas as mantas de fibra de vidro aqui. Essa é uma outra foto, ó, onde a bateria tem um caráter cilíndrico. É o mesmo tipo de bateria, só que com caráter cilíndrico. Sobre a vida útil desse tipo de bateria. Então, aqui são imagens de diferentes fabricantes. A vida útil de uma bateria do tipo VRLA, operando em regime de flutuação, é de 3 a 5 anos. O que é flutuação, professor? Regime de flutuação é assim, ó. A bateria não está sendo usada, então eu vou dando uma carguinha pequena nela. Ela atinge o valor de carga completa, eu paro a carga e ela vai se descarregando naturalmente. Processo de autodescarga. Mesmo se não tiver ligado a nada, ela vai se descarregar. Quando atinge um determinado valor de carga, eu reinicio a carga. Então, esse se chama o processo de manter a bateria em flutuação. Então, o que pode reduzir a vida da bateria? Temperatura de operação muito elevada. Regime de recarga com correntes muito elevadas ou por um tempo super prolongado. Profundidade de descarga. Descarregar deve ser com 0 volts. Vou deixar a bateria a 0 volts. Pode pôr no lixo. Número de ciclos de carga e descarga. O que vai determinar a vida útil da bateria justamente são esse número de ciclos, né, de carga completa para carga total, para descarga total. Com relação à profundidade de descarga, então a gente tem que ter o cuidado, né, para manter. Qual seria o valor, então, professor? Se 0 não pode, quanto? Uma bateria chumbo ácido é na ordem de 10 volts. Baixou disso, já está arriscando a bateria. Arriscando a reduzir a vida útil. Agora, se zerar, pode pôr fora. Aqui uma outra imagem da bateria, né? Com toda a sua... Aqui essa parte externa, né? Esse material que todos já vimos é polipropileno. Então também aqui não vale muito a pena a gente tomar muito tempo, é só para mostrar mesmo. Aqui um outro fabricante também, uma bateria selada. E agora as comparações, ó, entre a bateria de íons de lítio, vou botar em verde, pelas suas vantagens, e as baterias chumbo-ácidas, porém seladas, né? É geralmente aceitado que a profundidade de descarga, ó, depth of discharge, DOD, mais econômica e prática para as baterias seladas do tipo AGM é de 50%. Então, ela está com carga completo, eu levo a 50% da carga. Entretanto, as baterias de LFE... que é a mais segura entre os principais tipos de bateria de íons de lítio, o DOD é da ordem de 80%.
Então vejam que agora eu tenho uma grande vantagem, eu posso ter mais, se for um veículo, uma maior autonomia, porque eu posso descarregar mais a minha bateria. De nada adianta eu ter uma bateria de 100 ampere-hora, porque eu só vou poder descarregar 50 ampere-hora. Perceberam? Enquanto que no outro eu vou poder descarregar 80 ampere-hora. Isso sem falar que a outra vai ser muito mais leve. Então aqui, ó, se a gente coloca numa balança uma bateria de chumbo ácido e uma bateria de lítio, para fazer o mesmo serviço que uma bateria de 400 ampere-hora de íons de lítio, eu precisaria uma chumbo ácida de 800 ampere-hora, já que eu só posso usar 50%. E o peso seria 1,4 tonelada. E o peso da bateria de lítio seria em torno de 336 kg. Então, realmente são muito grandes as vantagens de utilizar as baterias de íons de lítio. Vamos examinar o comportamento de descarga das baterias chumbo-ácido e de íons de lítio com base nos gráficos abaixo, que apresentam a evolução da tensão nos terminais das baterias em função da capacidade de descarga, considerando diferentes cargas. Inicialmente, os códigos 5C, 3C, 1C, 05C, 005C são esclarecidos. Eles representam uma média da carga exigida da bateria nos diferentes ensaios. Então vejamos, código 5C, 3C, 1C, 05C e 005C são explicitados através de exemplos de cálculo para uma bateria com capacidade de armazenamento de 100 amperes. Ora, sob carga 005C, eu tenho 0,05 vezes 100 ampere-hora. Quer dizer que eu vou descarregar essa bateria drenando dela 5 amperes. Logo, o tempo que a bateria se descarregará é de 100 ampere-horas, 5 amperes, 20 horas. Sob uma carga 0,5, C, 0,5 vezes 100 ampere-hora. Claro, a carga da bateria é de 100 amperes-hora. Então, eu tenho 50%. Então, eu tenho 50 amperes. É a corrente exigida da bateria. Logo, o tempo que a bateria vai demorar para se descarregar é de 2 horas. Sob 1C, eu vou drenar 100 amperes da bateria. Então, em teoria, eu teria 1 hora para descarregar. 3C, eu estaria tirando 300 amperes, em torno de 20 minutos. Aqui, essa é só um exemplo, está utilizando uma relação linear, o que não é verdadeiro. Sobre uma carga 5C, eu estaria tirando 500 amperes dessa bateria, 12 minutos. Então, esses cálculos se aplicam às baterias de íons de lítio, porque elas têm uma profundidade de descarga de 80% a 100%. E, portanto, é possível contar com a capacidade total da bateria. Então, agora aqui a gente vê, olha só. 5C, eu estou drenando uma corrente maior. Observem aqui a tensão. Ó. Quando eu dreno com 5C, eu estou drenando ali com uma corrente muito elevada, 500 amperes. Então, eu tenho uma queda de tensão na resistência interna da bateria. Lembra aqui da bateria, que é a resistência interna. A corrente está saindo da bateria, uma descarga. Então, eu tenho aqui, em cima dessa resistência, 500 amperes, vai dar uma tensão. Por isso que a queda de tensão é bem grande no início aqui. Enquanto que, quando eu estou drenando ali uma corrente insignificante, 5 amperes, a queda de tensão é bem menor.
Então vejamos aqui o que acontece. Ó. No fim do processo de descarga, utilizando 500 amperes, eu não posso descarregar 100%, porque a tensão atingiu já o valor de 17,6 volts nesse momento. Com 3C, eu consigo descarregar um pouco mais, mas já atingiu a tensão de limite aqui. Com 1C, que é 100 amperes, ó, fechou com outro valor ali, e eu consegui descarregar 100%. Tirando só 5 amperes da bateria, eu consigo extrair mais do que 100% da carga. Como as baterias chumbo-ácido AGM apresentam profundidade de descarga de 50%, o tempo de descarga será reduzido pela metade nestas baterias, em relação às baterias de íons de lítio. Considerando a mesma corrente de descarga, assim para uma carga 0,05, uma bateria chumbo-ácido AGM se descarrega em 10 horas, em vez de se descarregar em 20 horas, como as baterias de íons de lítio. Com essas baterias, você poderá usar apenas a metade da sua capacidade nominal. Então, aqui a gente vê ó, o valor menor do que 20% quando eu extraio 500 amperes, aqui com 300 amperes 20%, com 100 amperes um valor entre pouco acima de 30%, e eu consigo 100% tirando 5 amperes da bateria. Então, veja que a bateria para aplicações solares, né, é uma bateria da qual o ideal é drenar uma corrente bem baixa dela. Por isso que nós vamos trabalhar com bancos de baterias, né, muitas baterias em paralelo, em série. Então, aqui a gente apresenta, né, as duas curvas lado a lado da bateria de íons de lítio, a bateria chumbo-ácido, regulada por válvula. À medida que a carga aumenta, as baterias esgotam-se mais rapidamente. Eu já tinha falado isso ali antes. Pois precisam atender à mesma demanda de energia em uma tensão mais baixa. Nas baterias chumbo-ácido, a queda de tensão é mais acentuada em relação às baterias de íons de lítio. As baterias de íons de lítio são mais adequadas para altas cargas, pois ao longo do processo de descarga, a tensão em seus terminais permanece mais estável. Eu já tinha mostrado isso no outro lâmina, mesmo com cargas pesadas. Agora vamos olhar isso aqui com muito cuidado. Então aqui nós temos, olha só, 1 litro de diesel tem 10,942 watt-hora de energia ali. A gasolina, 9,7 watt-hora por litro. Trazendo agora para as nossas baterias. Ó. A bateria chumbo-ácida ventilada, a regulada por válvula e a bateria de íons de lítio. Olha o que nós temos aqui. Ó. Nós temos 80 watt-hora por litro, 100 watt-hora por litro e aqui 250 watt-hora por litro. Litro de quê? O volume ocupado pelas baterias, tá? A energia específica, que é a relação energia por peso. Na chumbo-ácida, 30 watt-hora por quilograma. Na selada chumbo-ácida, 40. E na íons de lítio, quase 4 vezes mais do que a selada
e 5 vezes mais do que a não selada. A bateria ventilada precisa manutenção, que é completar o líquido, e as outras duas não. O custo inicial, olha só, uma bateria ventilada, como eu dei no meu exemplo ali em particular, ó, ela é 10 vezes mais barata do que a íons de lítio. Mas, entre ter um veículo elétrico e não ter, vocês já sabem a escolha. Tempo de vida útil, ó, 1.200 ciclos. Vejam que a ventilada dura mais. A questão da manutenção faz durar mais do que a não ventilada. E a de íons de lítio dura mais que ambas. O estado de carga, ó, 50% na chumbo ácido, 80%. A temperatura, sua sensibilidade à temperatura, passou de 25 graus, o chumbo ácido já está em problemas. A íons de lítio suporta até 45 graus. Aqui ó, a gente tem a tensão por célula 2 volts na chumbo ácido, que é uma característica, e 3,7, quase o dobro nas de íons de lítio. Então, à medida que a bateria se descarrega, o ácido sulfúrico combina-se com o chumbo nas placas da bateria, formando sulfato de chumbo, que ele é insolúvel. Isso reduz a concentração do ácido da solução. A densidade varia desde 1,3 gramas por ml, numa bateria carregada, até 1,15 gramas por ml numa bateria descarregada. Então, para que eu saiba o estado de carga de uma bateria chumbo ácida, o ideal é utilizar um densímetro, que ele vai medir a densidade do eletrólito. A densidade padrão normalmente representa a massa de 1 centímetro cúbico, quer dizer, 1 ml de água destilada a 4 graus Celsius, 1 grama. O densímetro para baterias tem esse formato e serve só para as baterias ventiladas. Em sistemas fotovoltaicos são bastante utilizadas as baterias ventiladas. Elas vão ser bem diferentes na apresentação do que as baterias veiculares. Então eu vou poder usar o densímetro para fazer a questão da manutenção, que eu já falei várias vezes. Para a determinação do estado de carga de baterias chumbo-ácidas, eu uso o densímetro. Ele vai ser elaborado com uma borracha, essa borracha que está aqui. Eu pressiono a borracha com a mão, cria um vácuo dentro desse cilindro aqui de vidro. Aqui tem uma ampola com um peso de chumbo aqui nessa parte aqui. E quando eu elimino a contração da ampola, elimino a contração nesse elemento de borracha aqui, com essa ponta submersa dentro aqui do eletrólito, o líquido sobe pela ação do vácuo criado aqui por essa borracha. E daí tem uma graduação onde eu vou poder medir a densidade. A graduação está aqui, ó. Então, esse cara aqui vai se chamar de flotador. Aqui eu tenho a pera, que chama assim pera, e aqui o tubo. Então aqui a gente tem, ó, determinados fabricantes vão fornecer informações sobre o estado de carga e a densidade e a tensão. Então 100% de carga, a densidade está entre 1,25, 1,26
e a tensão da bateria 12,65. 50% de carga, 1,2 a 1,22 a densidade e 12,25. Aqui a gente tem uma curva mostrando estágios de carga. Então aqui a gente tem a corrente. A corrente se mantém constante, fazendo com que a tensão comece a crescer na bateria. Esse é chamado de estágio de carga com corrente constante e a tensão cresce, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Ó. A tensão está crescendo com corrente constante. Depois inicia-se um segundo estágio. A tensão atinge um valor máximo. E a corrente começa a ser reduzida. Então vamos tratar esse aqui como uma corrente. E a corrente começa a ser reduzida. Ela reduz como, professor? Ela é reduzida para manter a tensão constante. Depois ela entra num estágio que é chamado de flutuação, em que a corrente é reduzida ainda mais. E a tensão dá uma caidinha. Depois a corrente aumenta de novo e continua o processo. Aqui nós temos uma outra curva. Ó. Mostrando o valor da tensão no processo de flutuação, mas é a mesma curva, né? Corrente constante, decaimento. Aqui a gente tem uma outra forma, uma outra proposta, que é a utilização de um processo pulsado. O que acontece? Tem uma etapa que é chamada de pré-carga. A corrente é mantida constante no valor baixo, até que a tensão atinja um determinado valor. Quando a tensão atingiu esse valor, a corrente salta para um outro patamar e se mantém constante. Nesse intervalo, a tensão da bateria continua crescendo e atinge um valor máximo. E ali é mantido constante através de uma redução abrupta da corrente. Mas quando atinge um valor máximo aqui, a corrente é elevada a zero e assim permanece por um tempo. Quanto dura esse tempo, professor? Dura até que a tensão da bateria atinja um valor mínimo aqui. Quando um novo ciclo começa e ela volta a crescer a tensão, porque surge um novo pulso de corrente que é mantida constante. E o processo se repete indefinidamente, mantendo a bateria no estado de flutuação. Aqui para baterias de íons de lítio, a gente tem aqui
a corrente e a tensão em amperes. E aqui a energia em ampere-hora, a carga em ampere-hora. A tensão é essa curva aqui. Ela vai atingir o valor máximo, diminui. Atinge o máximo, diminui. E assim vai. Por quê? Porque a curva da corrente é essa que eu estou pintando de vermelho agora aqui. Ela se mantém constante até a tensão atingir seu valor máximo. Daí ela é reduzida bastante, permitindo que a tensão caia. E a corrente é reduzida novamente, começa um novo processo de carga e assim por diante. Então existem várias estratégias para carregar uma bateria, não é um processo trivial não. Aqui nós temos um gráfico que relaciona a tensão da bateria e a temperatura em baterias chumbo-ácido seladas. Então aqui a gente tem, para temperaturas muito baixas, é recomendável dar uma carguinha que a tensão atinja valores mais elevados. Temperatura aqui abaixo de zero. Lembra que aquilo lá é um eletrólito, né? Então tem que dar uma aquecida no eletrólito. E a partir da temperatura do 0 graus aqui, as curvas já não sofrem mais uma grande influência da temperatura. Curvas de descarga. Bateria chumbo-ácida, uma descarga de 12 amperes, a tensão cai mais rapidamente. Problema da resistência interna. 4 amperes, demora mais para se descarregar e a tensão cai menos. E 1 ampere demora muito mais. Aqui a curva está em minutos. Aqui seriam 200 minutos, aqui 40 minutos e aqui 10 minutos. Aqui carregadores rápidos para baterias chumbo-ácidas. Então, carregadores rápidos são unidades de maior potência projetados para carregar uma bateria em menos de 4 horas. Na figura abaixo, a corrente de carga inicial é de 8 amperes e mantém uma corrente quase constante até a conclusão do primeiro estágio de carga. Vou dar a cor aqui. Aqui é a corrente quase constante. É porque aqui é um resultado real, não é um desenho, foi feito as medidas. Na bateria que eu comprei para ir buscar o carro, tinha ficado ali no CLN, ali em Osório mesmo, tem um senhor que já está, sei lá, 30 anos trabalhando ali. O carregador da bateria dele era de 500 amperes. Fiquei assim, fascinado. Pessoal, aqui a gente tem um controlador de carga. Deve ter sido desenvolvido em alguma universidade, porque está muito perfeito. A gente tem aqui a aplicação de um degrau de corrente. A corrente é mantida constante e depois a corrente é reduzida. Vocês observam aqui, de uma determinada tensão da bateria, e quando a corrente sobe em degrau, a tensão cresce também de forma abrupta e depois vai crescendo quase que linearmente até atingir o valor desejado. E depois esse valor é mantido constante pela redução da corrente. Aqui então nós temos diferentes curvas de descarga para diferentes temperaturas,
mostrando que para temperaturas mais elevadas a gente tem uma maior disponibilidade de carga. Aqui a gente tem uma relação que está mostrando a temperatura e a tensão. Então, quando eu tenho temperaturas muito baixas, como a gente já tinha visto antes, eu preciso carregar a bateria com tensões mais elevadas. Aqui eu tenho uma imagem de uma câmera termográfica de uma célula da bateria. Então, quanto mais amarelo, maior é a temperatura, que é a escala de temperatura. Bem interessante. Então, quanto precisar de temperatura, esse é o instrumento. Câmera termográfica. Aqui a gente vai começar a ver características dos controladores de carga. Então, condições mínimas. Então, o valor da corrente máxima do controlador deve ser maior que a corrente de curto-circuito produzida pelo gerador fotovoltaico. Para que isso? Caso ocorra um engano e venha haver um curto-circuito na saída do controlador, que a energia que vem do gerador não seja suficiente para destruir o controlador, é só isso. A tensão de operação de acordo com a tensão da bateria. Deve-se também levar em conta a corrente das cargas, incluindo corrente de surto. Se tiver um motor de indução, o motor de indução tem uma corrente de pico de surto, então tem que levar em consideração isso. Comercialmente, vocês vão encontrar controladores de carga PWM. PWM é uma estratégia de modulação muito usada na eletrônica de potência. E controladores de carga que possuam essa estratégia, eles podem facilmente incorporar também o rastreamento do ponto de máxima potência, que permite que se extraia a máxima energia disponível nos terminais do gerador fotovoltaico. Desconexão e reconexão da carga, claro, para proteger contra a descarga excessiva da bateria. Desvio de energia do gerador fotovoltaico quando a bateria estiver completamente carregada. Muitas vezes, ou se abre o circuito ou se curta-circuita o gerador, também é uma possibilidade. Proteção contra a corrente reversa. Proteger que a corrente possa voltar para o gerador. Proteção contra sobretensões na entrada do controlador também, para evitar a destruição do controlador. Proteção contra a inversão de polaridade, tanto na conexão ao gerador, quanto na conexão à bateria. O instalador pode ser alguém que não tenha conhecimento de eletricidade, acontece. Proteção contra a inversão na sequência da conexão, já falei. Proteção contra curto-circuito na saída para a carga. Grau de proteção IP. Procura no Google. Index Protection. Então é um índice que vai dizer se o equipamento é suscetível à poeira, à umidade. Bem interessante. Operação nas condições nominais, dentro da faixa de temperatura e umidade declaradas. Garantia do fabricante, se espera uma garantia de mínimo 2 anos. Funções de controladores de carga. Pontos de regulagem, são os valores dos parâmetros que definem a operação do controlador de carga, que devem ser determinadas para a especificação do mesmo. A determinação dos pontos de regulagem do controlador é bastante complexa, uma vez que a bateria é um componente pouco compreendido. Então aqui a gente tem a vantagem de estar estudando isso. Vendo as relações de curva, falando dos controladores. Então, se é uma bateria chumbo ácida, então eu vou ter uma faixa de variação, tensão, que eu vou regular ali. 14 volts está carregado. 10 volts, descarga completa. Então, são configurações. Eu vou configurar que a minha corrente de pré-carga é de 1 ampere, é de 2 amperes, é de 10 amperes. Vou dimensionar, vou poder configurar isso. Temos também a desconexão do gerador fotovoltaico.
High Voltage Disconnection, HVD. Então, quando a tensão da bateria atinge uma tensão muito elevada, o controlador deve desconectar o gerador fotovoltaico. Então, a função principal dos controladores de carga é proteger as baterias de sobrecargas, desconectando para isso o gerador fotovoltaico, quando a bateria já se encontra plenamente carregada e atinge um valor de tensão pré-estabelecido, que é o High Voltage Disconnection. Isso é algo a ser programado. O ponto de reconexão correspondente é denominado High Voltage Reconnection. Então, quando a tensão começa a reduzir, chega um ponto que ele vai reconectar de novo ao gerador fotovoltaico para manter a bateria em flutuação. Desconexão da carga, Low Voltage Disconnection. Os controladores de carga devem evitar que a bateria seja submetida a descargas excessivas, com a opção de desconexão às cargas que estão sendo alimentadas pelo sistema fotovoltaico isolado e que estão conectadas à saída do controlador, podem ser desconectadas para proteger a bateria. Devem ser desconectadas. A desconexão da carga deve acontecer sempre que a Low Voltage Disconnection, então sempre que a tensão atingir uma tensão tão baixa, a tensão da bateria ficar tão baixa que implique na sua completa descarga, as cargas devem ser desligadas. E as cargas poderão ser religadas quando o ponto de reconexão associado, o Low Voltage Reconnection, atinge. Então, pode acontecer de que seja durante o dia e que as baterias, por um excesso de carga, comecem a reduzir a sua carga, e com a desconexão dos equipamentos, a energia solar ainda seja suficiente para recarregar as baterias. Então, a partir do momento que atinge um valor mínimo de carga, novamente é possível alimentar as cargas. Compensação térmica. As características de carregamento das baterias mudam com a variação da temperatura. A gente já viu isso. Então, a compensação térmica se faz necessária quando a variação da temperatura de operação das baterias chumbo-ácidas excede a faixa de mais ou menos 5 graus, em torno da temperatura ambiente de 25 graus. A compensação térmica normalmente se aplica somente à carga da bateria, em particular à tensão final de carga. Então, aqueles 15 volts que apareceu em vários gráficos antes, para compensar baixas temperaturas. Aqui nós temos a foto de dois carregadores de um mesmo fabricante, e no qual, ou nas quais, a gente vê que um deles tem um display por LED, um display mais simples, isso baixa o custo do controlador de carga, e um outro mais elaborado com um display de cristal líquido. A maioria desses dispositivos eles são interconectados na internet e para um controle e monitoramento remoto das condições de trabalho. Passando para o próximo. Desvios da energia do gerador. Alguns controladores de carga têm a capacidade de desviar a energia de um gerador fotovoltaico para uma carga adiável, quando as baterias estão completamente carregadas, para aproveitar adequadamente essa energia que de outra forma seria desperdiçada. Por exemplo, para uma bomba para encher uma caixa d'água.